A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós comentaremos a lição de número 11, Lições Bíblicas Adultos, que tem como título O Zelo do Apóstolo Paulo pela Sã Doutrina. Amém? Dando continuidade ao nosso estudo bíblico deste trimestre, estamos caminhando ao fim de mais um trimestre. Neste trimestre nós estudamos a vida e ministério, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios, ou seja, o apóstolo Paulo. Na lição de hoje nós comentaremos a penúltima lição do trimestre, o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. O texto áureo encontra-se na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Verdade prática. A Igreja de Cristo é a única instituição divina na terra que preserva e defende a sã doutrina diante dos enganos e males das heresias. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, dos versículos 6 ao 6 e o versículo 11. E também na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, dos versículos 14 ao versículo 17. Amém? Então vamos lá comentar a lição de número 11. O zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Essa lição é interessante, que não poderia faltar essa lição de vida no ministério do apóstolo Paulo, que ele tinha sim um grande apreço pelas sagradas escrituras. E não à toa que ele, como um fariseu que era, que foi instruído aos pés de Gamaliel, ele aprendeu sim as escrituras sagradas, só que o seu direcionamento estava errado. Vamos falar assim, a sua bússola estava apontando não para o norte verdadeiro, estava com falha, até que Cristo marcou o encontro com ele e ele teve uma reestruturação de tudo aquilo que ele aprendeu, porque ele tinha as Sagradas Escrituras já em seu coração, na sua mente, só que a usava de forma errada. E isso nós temos que compreender e entender, porque assim como um mau médico com um bisturi faz estrago, assim também, meu irmão, um mau obreiro com a palavra de Deus, com o estudo, ele pode fazer um estrago imenso, assim como Saulo ou Paulo fazia outrora, que era um perseguidor da igreja do Senhor. Mas nessa lição nós vamos falar sobre isso, sobre esse amor pelo apóstolo Paulo tinha pela sã doutrina. Então, quando nós vamos falar de sã doutrina, nós temos que entender alguns termos técnicos que são importantes para que o entendimento se torne eficaz, que são dois termos que nós ouvimos e muitas vezes não compreendemos e não entendemos, que é o ortodoxia e a heterodoxia. Nós temos que entender cada um desses conceitos para compreendermos qual a verdadeira base a ser seguida, base a ser estabelecida, porque a verdadeira base, meu irmão, é a palavra de Deus. Mas para entendermos a palavra de Deus, requer-se alguns, meu irmão, elementos que nós temos que analisar e estudar para compreender, para entender o que o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, quis nos dizer com aquela mensagem. Nós não precisamos procurar piolho em cobra, nem cabelo em cobra. O que nós precisamos entender é o que as Escrituras Sagradas dizem através do Espírito Santo quando assim inspiraram os homens de Deus para escrever. E é isso que vem a fazermos que nós estudamos as Sagradas Escrituras Sagradas e viemos à escola dominical para aprendermos. Porque o Senhor fala disso, que nós devemos crescer, não apenas no conhecimento, porque isso nós falamos, mas na graça. Tem que ter, meu irmão, esse balanceamento na vida do crente. E o autor da lição vai fazer esses dois termos técnicos importantes para que nós compreendamos, meu irmão, porque são termos necessários para a teologia, para nós entendermos, como eu estava falando, o que é um ensinamento correto e o que não é um ensinamento correto, aquilo que se desvia da doutrina.
da sã doutrina e aquilo que se distancia da sã doutrina. Então, esses dois termos vai fazer com que compreendamos. Então, o primeiro termo que nós vamos ver e perceber é o termo chamado de ortodoxia, que vem do grego, do prefixo ortos, que significa o que é direito, o que é reto, o que é certo. Então, se eu for definir essa palavra de uma forma técnica, então ortodoxia é o que? É a absoluta conformidade com o princípio ou doutrina. Então, essa é a definição de ortodoxia. É a absoluta conformidade com o princípio ou doutrina. Já na teologia cristã, o termo vai referir-se ao modelo bíblico das sãs palavras. Ou seja, o que é ortodoxia? Ortodoxia para o crente em Cristo Jesus é aquilo que é coerente com o que Cristo ensinou. É aquilo que é coerente com o que os apóstolos ensinou. É aquilo que é coerente, coerente com o que as Sagradas Escrituras dizem e afirmam cabalmente. Isso é ortodoxia, que deveria ser a máxima em todas as igrejas que prezam pelo Evangelho e, sobretudo, o nome de Cristo. Então, ortodoxia é um ensino verdadeiro. Por isso, nós falamos que a ortodoxia tem que estar presente, porque isso é que é direito, é reto e certo. Então devemos ver que a ortodoxia ela preza pela sã doutrina. A ortodoxia, o ensino ortodoxo, ele preza pelo que é reto, pelo que é direito e pelo que é certo, diferentemente da heterodoxia. Hetero já significa diversos, muitos. Então essa palavra heterodoxia vai remeter a isso, meu irmão, aquilo que é diferente, ou seja, uma opinião diferente. É oposição diferente aos padrões, às normas, aos dogmas que já foram estabelecidos. Ou seja, a Sagrada Escritura, o escritor inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo que isso aqui é pecado. E a ortodoxia afirma isso é pecado, porque as Sagradas Escrituras estão dizendo através do Sagrado Escritor, que foi inspirado pelo Espírito Santo, a heterodoxia fala o contrário, não. Isso aí não é pecado. Existe uma opinião diferente sobre isso, por causa disso, daquilo e tanto blá blá blá. Ou seja, eles fogem do que a sã doutrina ensina, do que as Santas Escrituras está mostrando de forma clara, concisa e cabal. Então, meu irmão, nós temos que ter um ensino ortodoxo. Porque só assim a igreja vai manter a sua unidade doutrinária da fé. E, além de tudo, vai combater as heresias, as seitas, as doutrinas de demônio. Então, a igreja deve ser ortodoxa. E o antídoto para a igreja sobreviver às investidas, às astutas ciladas do inimigo, é um ensino doutrinário baseado na ortodoxia, ou seja, é aquilo que as Sagradas Escrituras dizem. É o ensinamento de Cristo, é o ensinamento dos santos apóstolos. Não abraçar a heterodoxia. Porque se eu abraçar o que for diferente da ortodoxia, meu irmão, eu estou rumando para outro caminho. Eu estou navegando em águas que às vezes até pode ser tranquilas, mas no final tem o precipício, tem aquela cachoeira gigantesca que a correnteza, cada vez mais que se aproxima dela, é mais rápida porque não dá chance de você voltar. Então nós devemos ter cuidado, porque a ortodoxia não leva a enfrentar os embates dessa vida. A ortodoxia me faz entender o que essa Sagrada Escritura realmente está ensinando e realmente o que ela está mostrando para que possamos crescer na graça e conhecimento do Senhor. Então, meu irmão, seja um crente ortodoxo, que sua igreja
Veja em você um crente fiel à palavra de Deus, um crente fiel que preserva pela sã doutrina, um crente que mostra, que ensina, que prega, que fala do que verdadeiramente as Escrituras Sagradas ensinam e não ir no oba-oba das pessoas que mudam o texto das Escrituras com a heterodoxia para achar-se mais aceitável em determinado grupo, mas não, aquele que é fiel a Deus, ele é fiel, meu irmão, em todas as adversidades. Isso me lembra o profeta Jeremias, que foi lançado numa cova, numa cisterna, e lamaçado, e o rei manda chamar o profeta Jeremias, talvez achando que Jeremias tinha baixado, vamos falar assim, a linguagem que usamos hoje, baixado a crista, baixado a bola, mas só que ele não entendia que Jeremias estava fazendo a vontade de Deus. E quando ele se apresenta ali diante do rei, o rei pergunta: tem alguma palavra do Senhor? E Jeremias fala: tem sim. Tu serás levado cativo, ou seja, a palavra não mudou, porque aquilo que Deus falou. Então, ortodoxia é isso, meu irmão. Preservar aquilo que Deus falou. Não mudar para agradar Ciclaninho, Beltraninho, Zezinho, Joãozinho, Mariazinha, não. Tem que ensinar a falar a palavra como ela é. Se a Bíblia fala que A é A, A é A. Se a Bíblia fala que Deus criou macho e fêmea, Deus criou macho e fêmea. E é assim que a Sagrada Escritura ensina e preconiza. E isso é ortodoxia, é prezar pelo que é certo, pelo que é direito e pelo que é reto, ou seja, é os ensinamentos de Cristo, é os ensinamentos dos apóstolos. E entendendo esses dois termos, meu irmão, eu, como a igreja do Senhor, vai sobreviver, vai resistir, vai combater a ameaça de corrupção doutrinária, que é o segundo tópico da lição, que o autor da lição vem trazer. E ele vai falar sobre a advertência do apóstolo, que nós devemos ter cuidado, como fala em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, alguns que não ensinem outra doutrina. Ele dá uma advertência para que as pessoas não ensinassem outra doutrina, meu irmão. E esse outro aqui no grego é héteros. E héteros nós falamos agora que é aquilo que é diferente, que é diverso. E Paulo está ensinando sobre isso aqui, que nós devemos ter cuidado, que vai ter pessoas que vão ensinar outra doutrina, mas não aquilo que está baseado nos ensinamentos de Cristo, não aquilo que está baseado no ensinamento dos apóstolos. E Paulo vem e fala sobre isso. Em lição anteriores nós falamos sobre isso, quando o apóstolo Paulo vai dar instruções aos anciões ali, aos presbíteros que presidiam as igrejas ali de Éfeso, daquelas comunidades ali próxima, e Paulo fala sobre isso, que no meio dele vai vir lobos cruéis, que não vão ter pena, não vão ter cuidado das ovelhas, porque vão vir para destruir. Mas não apenas estes que vão vir de fora, mas cuidado também com que os que se levantarão dentro da própria igreja, trazendo para si, procurando para si levantar discípulos. Então tenha cuidado, porque na própria igreja tem. E sabe quem é, meu irmão? É aquele irmão, aquela irmã, que a pessoa está pregando, está ministrando, e ele está do lado ali da pessoa. Ó, tá errado isso aí não está condizente. Mas o intuito dele não é tentar corrigir o irmão para aquela pessoa que está ao lado dele, para que aquela pessoa venha crescer no conhecimento, não. Mas é com o intuito de atrair para si discípulo. Porque sabe o que vai acontecer com essas pessoas que ficam falando isso? Por isso o apóstolo Paulo vem falar. É que vai acontecer que os irmãos vão para a igreja, vão ver ministração, vão ouvir as palavras de louvor e depois vai procurar esse tal. Esse que está se levantando nas igrejas para atrair discípulos para si. É como se fosse agora existir um culto à parte daquela pessoa para determinadas pessoas, porque ele está atraindo discípulos para si. E Paulo fala: cuidado com esses que se levantam no meio de vós para atrair discípulos para si, porque na verdade ele não também tem cuidado de vocês, não, mas eles procuram para si próprio.
Então, cuidado, meu irmão. Eu não estou dizendo aqui que existem ministrações que não são suscetíveis ao erro. Não, eu sei que tem pessoas que vão ensinar, vão pregar, e às vezes ensinam alguma coisa errada, algum ensinamento errado. E sim, nós devemos corrigir, mas corrigir com o intuito não de atrair para si, mas com o intuito de mostrar, não só para a pessoa que está do seu lado ali, que talvez até lhe indague, mas de você também falar para a pessoa que ministrou em amor, em mansidão, explicar, mostrar que isso é para crescimento do corpo de Cristo. O segundo subtópico da lição vai falar sobre quais eram os problemas de ordem doutrinária. Observe que isso aqui está quase coincidindo com o que nós falamos na lição de número 10, na lição de número 9. Deixa eu só confirmar para os irmãos aqui a lição de número 9. Isso mesmo, a lição de número 9, quando Paulo fala de sua dedicação aos vocacionados. Porque ali o autor também vai falar sobre os judaizantes, que é um termo extra-bíblico para mostrar que alguns dos judeus que se convertiam a Cristo estavam transferindo o poder da salvação de Cristo, ou seja, o mérito da graça, para alguns preceitos da lei. E Paulo vem e tenta combater isso, e vai combater isso por quê? Porque existia um perigo, meu irmão, eminente na igreja que estava crescendo. Os gentios estavam aceitando a fé em Cristo, judeus estavam aceitando a fé em Cristo, e muitas pessoas ali, judeus, agora queriam que as pessoas se tornassem judeus. Meu irmão, nós temos que entender que existe uma coisa chamada doutrina, que é isso que nós estamos falando aqui, que preza pela ortodoxia. As doutrinas, minha irmã, elas são permanentes e universais. Usos e costumes são temporais e locais. Quando a pessoa se converte a Cristo, ela se torna cristão. E o crente, naquela época, vamos voltar para aquela época, quando aceitava Cristo ali, o homem e a mulher aceitavam a Cristo, era para se tornar cristão, servo de Cristo, discípulo de Cristo, e não para se tornar judeu. Porque não é à toa que quando o mestre judeu vai procurar Cristo, à noite, Cristo diz para ele: é necessário nascer de novo. Cristo estava dizendo: eu sei que você é mestre da lei, você é um judeu instruído, mas é necessário nascer de novo. Aquele que não nascer da água e do Espírito não verá Cristo. Então, meu irmão, tem que nascer de novo. Tanto cristão já nascido, quanto gentio, quanto ímpio, tem que nascer de novo. O judeu aceitou a Cristo, tem que nascer de novo. Vai deixar de ser judeu? Não, vai ser judeu. Mas era isso que Paulo estava ensinando. Eu não sou contra a lei, até porque o cumprimento da lei é o amor. E Cristo falou que toda a lei se resume em 2 mandamentos, que amarás a Deus acima de todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo, porque o mandamento da lei, o cumprimento da lei é o amor. Isso está lá em Romanos capítulo 13 e o versículo 10. Romanos 13, 10. Está lá de forma clara e simples, que o cumprimento da lei é o amor. O amor é o cumprimento da lei. Então, quando Paulo vem combater esses judaizantes, é porque ele está tendo um perigo. Que o cristianismo iria ser apenas mais uma seita dentro do judaísmo. E esse vínculo não poderia ser concretizado. Porque Cristo veio para trazer salvação, não só ao judeu, mas a todos aqueles que aceitassem a Cristo. E Paulo vem e combate isso. Isso está especificamente muito claro na sua carta aos Gálatas, que ele vai mostrar sobre essas pessoas que tentavam levar as pessoas para outro evangelho, fazendo com que eles caíssem da graça, que o apóstolo Paulo fala de forma clara aos Gálatas, que eles, quando fazem isso, achando que vão ser salvos porque tem que fazer isso, eles estão caindo da graça que outrora receberam. Então temos que ter cuidado. E não é à toa que o apóstolo Paulo vai falar que Timóteo, quando ele escreve aquelas cartas pastorais, as 2 cartas a Timóteo e a Tito, ele vai falar sobre isso, para que eles não entrassem nessas questões de fábulas, de genealogia intermináveis, de discussões acerca da lei, coisas que não levam a nada.
São coisas vãs que não fazem com que ninguém cresça no conhecimento, nem na graça de Deus. Não é que a genealogia não se visse de nada, que claro que ela se viu para mostrar que o Messias viria da nação de Israel, seria um filho da tribo de Judá. E isso veio, meu irmão, mas isso não é questão das pessoas ficarem se abraçando, a genealogias intermináveis, como se aquilo fosse um momento de ostentação, porque na verdade eles usavam isso para mostrar isso, que eles eram superiores às pessoas. Era uma vaidade racial ostentada por esses judeus que discriminavam os gentios cristãos. Imagine só, o gentio aceitava a Cristo, não tinha genealogia, não tinha descendência nenhuma, nem fazia isso de ficar fazendo genealogia, árvore genealógica, e o judeu se gabava disso. Eu sou da tribo de Judá, eu sou da tribo de Benjamim. Imagine, aí era tipo uma vaidade, era tipo uma discriminação racial. A genealogia serviu sim para indicar a origem do Salvador do mundo. Porém, o que os judeus não compreendiam, meu irmão, era que as genealogias não lhe davam direitos em primazia na vida da igreja. Dele ser descendente de uma das tribos, não dava direito de suas vidas na igreja. E eles entendiam isso. Que como eu sendo de uma árvore genealógica forte, isso me dá direito de uma vida na igreja. Porque Cristo veio para os judeus. Isso era uma vaidade, de fato, meu irmão, racial. E Paulo veio combater isso para mostrar que isso não pode ser feito de toda a maneira. Então ele dá instruções tanto para Tito quanto para Timóteo, para eles se cuidar e perceberem essas coisas que levam a perdição. E para encerrarmos a nossa lição, vai falar sobre a igreja como guardiã da sã doutrina. A igreja é a coluna e firmeza da verdade. Isso nós temos certeza, porque é na igreja que você vai aprender a combater as falsas crenças, as heresias, as doutrinas de demônio, porque a igreja, esse organismo vivo que nós estamos falando, que compomos o corpo de Cristo, meu irmão, porque é uma igreja que é santa, é uma igreja que é viva, que vive a verdade. E que verdade é essa? É a verdade revelada nas sagradas escrituras. Por isso, quando Paulo escreve para Timóteo, Paulo fala: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa. Observe, toda escritura inspirada. Ele não fala só isso, ele fala toda escritura divinamente inspirada é proveitosa. É proveitosa, porque tem escritura que não é divina e nem inspirada. E Paulo, quando escreve a Timóteo, ele fala isso: Timóteo, tem cuidado. Toda escritura divinamente inspirada é essa que você deve zelar. É essa que é ortodoxa. E Paulo traz esse ensinamento não só para Timóteo, como assim para todas as outras igrejas que ele escrevia. E isso tem um objetivo, que é preservar o amor de um coração puro e de uma fé não fingida. Porque tem pessoas que têm fé fingida, meu irmão. Mas a fé fingida, sabe como ela é combatida? Ela é combatida com o ensino das Sagradas Escrituras. Ela é combatida com o amor. Porque quando essas pessoas sentam para ouvir a verdade do Evangelho, o amor do Evangelho, a transformação do Evangelho, porque o Evangelho, meu irmão, a palavra de Deus, ela vai até o íntimo da alma. Ela conhece as intenções do coração e os pensamentos dos homens. E quando a pessoa está inspirada pelo Espírito Santo para trazer uma mensagem, um ensinamento na escola dominical, Deus também usa professor, Deus também usa aluno através da palavra para tocar os corações rebeldes, os corações que não são puros, os corações que são de fé fingida, porque é dentro da igreja que os tais estão, com a fé fingida. E para fingir a fé, meu irmão, não é no mundo. Não é no mundo. É na igreja que é a fé fingida.
para mostrar talvez até uma certa espiritualidade maior que os outros, mas isso é combatido pelo apóstolo Paulo. Cuidado, preserva o amor, tem que ser coração puro e de uma fé não fingida. Então, meu irmão, para ver um cristianismo ortodoxo, tem que ter a prática do amor, de um coração puro, de fé genuína. E é isso, porque Cristo falou isso. Cristo fala para os discípulos: sabe como é que o mundo vai conhecer que vocês são meu discípulo? Não é quando vocês saírem curando, não é quando vocês saírem pregando, fazendo e acontecendo, não. É quando o mundo vê que Zezinho ama Joãozinho e Joãozinho ama Mariazinha, que Mariazinha ama Ciclaninha. O mundo vai conhecer vocês se verdadeiramente vocês amarem uns aos outros. Nisto o mundo vai ver e vai perceber, vai entender que verdadeiramente vocês são meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. E é isso que Cristo fala. Por isso o autor da lição vai falar sobre essa primazia do amor. Porque o evangelho, meu irmão, é amor. A Bíblia fala que Deus é amor. O cumprimento da lei é o amor. O resumo de toda a lei está no amor. E o que é amor? É um sentimento? Não. Amor é querer, vontade, disposição de mudar. Porque se amor não fosse vontade, meu irmão, a ação da pessoa não seria mandamento. Se fosse sentimento, não seria um mandamento. Mas é vontade, é querer. Você tem que amar Deus. Por que eu amo a Deus? Porque eu quero. Porque eu reconheço, eu percebo que Ele tem um amor por mim, que Ele deu a sua vida por mim, por isso eu amo. Nós amamos as pessoas, meu irmão, quando decidimos amá-la. E não é à toa que Cristo fala sobre isso. Que nós devemos amar nossos inimigos, orar pelos nossos inimigos. E isso é demonstração de amor, porque amor é escolha, a pessoa escolhe amar. Então essa é a primazia do amor. E porque tudo vai passar. As línguas passarão, os dons passarão, mas o amor não vai passar, o amor vai permanecer. Porque é essa escala que vai definir aquele que fez a obra de Deus com a motivação correta, ou seja, sem a fé fingida, com o coração puro. E isso vai ser colocado em peso, sabe por quê? Porque balança fiel é a de Deus. Talvez até nós olhamos e compreendamos e percebamos que alguma pessoa faz alguma coisa boa, mas a intenção do coração eu não conheço. Mas tem um que sonda tudo, que conhece tudo, e esse é o Senhor dos Senhores, que é Deus. Então, meu irmão, nós devemos ter cuidado. Então, quem zela pela sã doutrina é a igreja, pela palavra ortodoxa fiel é a igreja. E o papel do zelo pela igreja doutrinária é esse: preservar para que as pessoas tenham um coração puro e que tenham uma fé não fingida e, acima de tudo, amar, porque o amor é que nos faz sermos reconhecidos como discípulos de Cristo, sermos reconhecidos como aquele que fez a vontade de Cristo e que somos sim os crentes que vamos morar no céu. Que Deus abençoe os irmãos e nós estamos encerrando mais um subsídio de seu canal EBD Fácil Motivadora, e na aula de hoje nós comentamos a lição de número 11, que fala sobre o zelo do apóstolo Paulo diante da morte. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.